Se você pegar a Bíblia, logo vai encontrar o personagem principal, Deus. Ele aparece na primeira frase. Ainda na primeira página você encontra os seres humanos. E aí estão eles, os dois personagens principais da Bíblia, Deus e os seres humanos, no palco do mundo. Bem, não exatamente. Na Bíblia existem muitos outros personagens além dos seres humanos e Deus. Quais? Figuras chamadas de Elohim nas escrituras hebraicas. Anjos, Satanás, demônios, elas estão em toda a história. Certo, seres espirituais. Sinceramente, eu nunca soube direito o que fazer com eles. É tudo meio estranho. Infelizmente, quase todos os nossos conceitos modernos sobre esses seres são baseados em graves mal-entendidos. Certo. Então vamos falar sobre os seres espirituais na história da Bíblia. A primeira coisa que devemos fazer é entender como os autores da Bíblia viam o mundo. Nas 2 primeiras páginas de Gênesis, Deus traz ordem a um lugar selvagem e úmido, separando os céus acima e a terra embaixo. Certo. Essa é a terra onde vivemos. E tem também os céus acima, que eles viam como a região de Deus. Mas na Bíblia, esses espaços não são separados, eles se sobrepõem. Na verdade, o Jardim do Éden é descrito por toda a Bíblia como um jardim em uma montanha alta, onde o céu e a terra são um. Legal. Então, esse é o mundo, mas ele precisa de algumas criaturas. Deus primeiro cria o sol, a lua e as estrelas, encarregados de governar o dia e a noite. Você está falando das bolas de gás gigantes no céu. Bem, isso é o que você pensa deles, mas os autores bíblicos, como todos os povos antigos, os viam como gloriosas criaturas celestiais brilhando lá no alto. Que estranho. Não penso nas estrelas como criaturas. Bem, você não, mas para os autores bíblicos, as estrelas formaram as categorias em que eles pensavam e falavam de uma realidade espiritual que existe junto da nossa. É um tipo diferente de realidade, assim como o céu é diferente da terra, e é povoado por criaturas que têm corpos diferentes, brilhantes e espirituais. Ok, então quase todas as culturas antigas, incluindo os israelitas, pensavam que as estrelas eram seres divinos. Mas os autores bíblicos deixavam claro que esses seres não são Deus. Ao contrário, eles são imagens de Deus. A glória e o status deles são um reflexo da glória e do status do Criador. Eles existem para servir os propósitos dele. Então as estrelas simbolizam seres que são como a equipe celestial de Deus. Certo, agora vamos voltar, porque depois de nomear o exército celestial, Deus também nomeou outro tipo de criatura. Os seres humanos. Sim, em hebraico eles são chamados de Adão, que parece o som da palavra hebraica para terra, porque é disso que eles são feitos. Então governantes gloriosos em cima e sapiens cabeludos embaixo. Mas é aqui que vem a grande virada. Deus chama os simples seres humanos para governarem toda a criação. Ele os convida a superar suas origens terrenas e compartilhar da glória de Deus como seus parceiros. Deus quer governar o mundo por meio dos seres humanos, não dos seres espirituais. Exatamente. Foi assim que o poeta do Salmo 8 entendeu a história de Gênesis. Ele olha para essas estrelas e diz: o que é o ser humano para que penses nele? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres espirituais, mas o coroaste de glória e majestade divina. Esse é o chamado elevado da humanidade, governar a criação no amor e poder de Deus. Muito legal. Mas nem todos estão felizes. Somos apresentados a um ser espiritual que não quer que os seres humanos governem. Então, ele os leva a pensar que podem conseguir o poder divino do jeito deles. Eles são enganados e aproveitam a oportunidade. São expulsos da montanha do Éden, exilados para vagar pela terra e voltar ao pó. Essa serpente é uma má notícia. Sim, ao continuar lendo, você descobre que ela é parte de uma rebelião espiritual que segue os seres humanos fora do Éden, e as coisas pioram a partir dali. Os seres humanos ainda desejam governar, então começa um projeto novo. Na Bíblia, ele é chamado de Babilônia. É o anti-Éden, onde os rebeldes seres humanos e espirituais se unem para elevarem a si mesmos a sua glória anterior. Então, com tudo isso em mente, podemos ver o elenco completo de personagens que encontramos na história bíblica. Deus, os seres humanos e todos os seres espirituais. Exatamente. E aqui está uma prévia do que vamos explorar. Vamos aprender mais sobre a equipe celestial de Deus, chamada de Conselho Divino. Depois vamos falar dos anjos e querubins, figuras chaves no mundo espiritual, e de um anjo específico chamado Anjo do Senhor. Também vamos olhar para os seres espirituais rebeldes relacionados a Satanás e aos demônios. Por fim, vamos ver como toda essa história leva a Jesus, aquele que vence o mal e reconcilia os céus e a terra, para que uma nova humanidade possa ser parceira de Deus. Quando a maioria das pessoas pensa na Bíblia, pensam em uma história sobre Deus e seres humanos. Mas aprendemos que tem um elenco inteiro de personagens que aparecem por toda a Bíblia com um papel muito importante. Certo, seres espirituais, anjos, demônios e outros. Isso, e na Bíblia eles habitam um reino celestial, que é paralelo à nossa realidade terrena e também se sobrepõe a ela. Agora esses seres espirituais têm características específicas. Mas veja que fascinante, os autores bíblicos têm uma palavra para se referir a todos os habitantes do reino espiritual. No hebraico do Antigo Testamento, Elohim, e no grego do Novo Testamento, Theos. Mas tem uma coisa, essa palavra é traduzida de formas diferentes, dependendo do ser a que se refere. Anjos, deuses com D minúsculo, ou Deus com D maiúsculo. Espera, então uma palavra pode se referir a qualquer um desses seres? Sim, porque Elohim é o título de uma categoria. Pode designar qualquer ser espiritual que pertença ao reino celestial. Ok, um título, não um nome. Como a palavra mãe. É verdade. A palavra mãe pode se referir a tipos bem diferentes de pessoas, mas todas têm o mesmo papel na família. Então imagine que um grupo de irmãos e irmãs esteja conversando e digam: "Ei, hoje é aniversário da mamãe." Eles usam o título como se fosse um nome. Mas ficaria claro que estão se referindo a não qualquer mãe, mas a deles. Sim, o mesmo vale para os autores bíblicos. Eles chamaram o Deus deles de Yahweh, que foi o nome revelado a Moisés. Mas às vezes também se referem a ele pela categoria Elohim, como se fossem um nome, porque todos sabem de quem estão falando. Certo, mas os autores bíblicos
bíblicos não acham que Yahweh está em uma classe só dele, diferente dos outros? Acham sim. Por isso, eles dizem coisas como Yahweh é o Elohim dos Elohim, ou seja, o Elohim principal entre todos os outros. Ou dizem, não há Elohim além de Yahweh, o que significa que nenhum ser espiritual se compara a ele, o único soberano e criador de todas as coisas. Certo, entendi. Mas eu pensava que a Bíblia ensinava o monoteísmo, ou seja, que só existe um Deus. Bem, os autores bíblicos estão afirmando que entre todos os seres espirituais por aí, só um é a fonte e o criador de todas as coisas, incluindo os Elohim. Este é o monoteísmo bíblico, que um Elohim, Yahweh, está acima de todos os outros Elohim, ou seja, os outros seres espirituais. Diante disso, estamos prontos para aprender mais sobre quem são esses outros Elohim e como eles se encaixam na história bíblica. Por boa parte da história, as pessoas acreditaram em algum mundo espiritual que existe em paralelo ao mundo que conhecemos. E os autores bíblicos não são uma exceção. Para eles, o mundo espiritual é uma dimensão diferente da nossa. Para destacar essa diferença, a Bíblia se refere ao espaço de Deus como o céu ou os céus. Porque o céu é muito diferente da terra. Está acima e além. E lá em cima tem corpos brilhantes que se movimentam. Penso neles como bolas de gás em chamas. Mas quando os autores bíblicos olhavam para cima, as estrelas davam a eles uma forma de falar e pensar nos seres espirituais. Na Bíblia, elas são chamadas de filhos de Deus, de governantes e autoridades, ou às vezes de conselho divino. Isso parece muito importante. O que o conselho divino faz? Bem, eles são apresentados em Gênesis capítulo 1, como o exército do céu, ou seja, o sol, a lua e as estrelas. Lá eles também são chamados de sinais, o que significa que seu poder e status simbolizam e apontam para Deus. Então em Gênesis 1, Deus os nomeia para governar o dia e a noite. Exatamente. Mais adiante, lemos que eles celebraram o poder e a criatividade de Deus quando ele criou o mundo. Como a torcida de um jogo. Isso mesmo. Também tem histórias na Bíblia em que Deus convida o conselho divino para participar de uma decisão, como quando ajudam a decidir como derrubar o rei corrupto israelita Acabe, ou no livro de Jó, no qual debatem a política de Deus de recompensar pessoas boas. Então eles são como a equipe de Deus. Mas por que Deus precisa de uma equipe? Se ele é poderoso para criar o universo inteiro, com certeza poderia governá-lo sem ajuda. Bom, ele não precisa deles, mas aparentemente, o Deus da Bíblia quer compartilhar autoridade com outros. Certo. Deus compartilha seu governo com parceiros humanos na Terra. Então tem uma história paralela de Deus compartilhando sua autoridade de governo com parceiros espirituais. Sim, até tudo desabar em uma rebelião dupla. Os seres humanos querem governar a Terra do jeito deles. Então começam a construir uma nação usando sua definição de bem e mal. É a famosa história da construção da Babilônia. Mas veja isso, quando os autores bíblicos, como Moisés ou Isaías, olhavam para as origens da Babilônia, viam mais do que uma rebelião humana, mas também uma espiritual. O que foi essa rebelião espiritual? Havia membros do Conselho Divino que, assim como os seres humanos, não queriam mais representar a autoridade de Deus. Eles queriam ser Deus e se rebelaram. Então as criaturas enganaram os seres humanos que passaram a adorá-los em vez do Criador. Então a Babilônia se torna a imagem bíblica das rebeliões humana e espiritual juntas. Por isso Deus dispersa o povo da Babilônia para nações diferentes. E no livro de Deuteronômio, Moisés diz que foi quando Deus também dispersou com eles os rebeldes do Conselho Divino. Então as nações são entregues a governantes espirituais. Sim, é por isso que quando os profetas bíblicos olham para os impérios violentos de sua época, eles veem duas dimensões para o caos e a injustiça. Rebeldes humanos corrompidos pela adoração aos rebeldes espirituais, deuses ídolos do dinheiro, sexo, poder militar. Quando os seres humanos servem a esses poderes, isso leva a um mundo como o nosso. Certo, e o melhor exemplo disso é a história do Êxodo, no qual lemos que o genocídio dos israelitas pelos egípcios foi inspirado por Faraó e pelos deuses do Egito. Isso é muito intenso. Mas não é o fim da história. Quando Deus resgatou os israelitas do Egito e seus deuses, ele os convidou a uma aliança e a aprenderem uma forma diferente de governar o mundo. E eles concordaram, mas no fim não honraram a parceria. Eles ofereceram sua lealdade a outros deuses. E isso leva ao exílio na Babilônia, onde se tornaram novamente escravos de uma nação estrangeira e seus governantes espirituais, esperando um novo êxodo para a liberdade. E aí entra a história de Jesus. Ele disse que veio resgatar o mundo e tomá-lo dos rebeldes. Quais rebeldes? Os humanos ou os espirituais? Exatamente. Para Jesus, tudo estava conectado. Quando ele entrou em Jerusalém para a Páscoa, estava anunciando o êxodo definitivo. Ele estava lá para confrontar e vencer todos os poderes e autoridades rebeldes, e fez isso entregando a própria vida. Então foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer ao afirmar que Jesus desarmou os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles pela cruz. Sim, Jesus condenou o nosso mal ao permitir que os rebeldes lançassem seu ódio nele. Mas ele venceu com o poder do seu amor e vida ressurreta. E Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra agora pertencia a ele. Ele é o parceiro humano e divino definitivo. Essa é uma notícia muito boa. Sim, por isso os apóstolos convidaram a todos a oferecer lealdade ao Jesus ressurreto, para encontrar a liberdade de uma nova forma de ser humano. Agora Jesus teve uma vitória decisiva sobre os poderes rebeldes, mas não os destruiu. Eles ainda estão por aí causando problemas. Sim, na verdade, eles são o problema. Os apóstolos disseram que o verdadeiro inimigo nunca é outro ser humano.
São os poderes espirituais que animam os ídolos culturais que inspiram o ódio, divisão e violência. Ah, então quando vejo pessoas machucando umas às outras, por trás disso tem o conselho divino aprontando. Como lidar com esse tipo de inimigo? Bem, o apóstolo Paulo diz que podemos resistir vestindo os traços do caráter de Jesus como uma armadura, fidelidade, justiça e a paz. E que nossa única arma é a palavra de Deus. Ou seja, a história bíblica dá boa notícia de que Jesus venceu todos os rebeldes com o poder divino de sua vida e seu amor. Temos conversado sobre os seres espirituais na Bíblia. E vimos como Deus está nos céus, mas não sozinho. Tem uma equipe que a Bíblia chama de conselho divino. Mas na Bíblia ainda existem mais seres no mundo espiritual, como querubins e anjos. Então vamos falar deles. Certo, primeiro os querubins. Eles são bebês fofinhos com asas, certo? Não, você precisa tirar essa imagem da cabeça. Querubins, ou em hebraico, queruvim, são muito mais fascinantes. Eles são descritos como criaturas híbridas, uma soma de animais diferentes, e a cada ocasião a aparência deles muda um pouco. Isso é intenso. Sim, eles precisam ser intimidantes. Eles ficam de guarda na fronteira entre o céu e a terra. Ao olhar para eles, você vai saber que está entrando na presença daquele que está acima de tudo e que é único. A primeira vez que os querubins aparecem na história da Bíblia, estão em pé do lado de fora do Jardim do Éden. Certo. O jardim é a residência do templo de Deus. Então ele coloca esses guarda-costas espirituais na entrada para que os humanos rebeldes não voltem e estraguem tudo. Mas a história bíblica fala de como Deus quer nos ter de volta na presença dele. Sim, exatamente. Por isso ele escolheu o povo de Israel e deu a eles uma miniatura simbólica do Éden, chamada Tabernáculo, e depois o Templo de Jerusalém. Em ambos os espaços, os querubins foram pintados por toda a parte, lembrando os sacerdotes de que trabalham na presença de Deus. Agora, se um sacerdote entrasse no Santo dos Santos, ele veria uma caixa de ouro chamada Arca da Aliança e nela, 2 querubins. O que isso significa? Bem, os autores bíblicos descrevem a arca como o estrado dos pés do trono de Deus que os querubins estão carregando. Como lemos no Salmo 99, Deus está sentado no trono acima dos querubins. Mas não tinha nenhum trono de verdade acima da arca. Certo, os israelitas não deveriam representar Deus com nenhuma imagem física. Mas quando os profetas tinham visões desse espaço, viam Yahweh sentado no seu trono. Certo, então querubins guardam o espaço sagrado e carregam o trono de Deus. Mas por que eles se parecem com misturas de animais? Bem, eles são representações simbólicas de todas as criaturas da terra, porque todas pertencem a Deus. Por isso, na visão de Isaías, todas as criaturas estão cantando. Tudo que enche a terra é a glória de Deus. Como um coral? Sim, por meio dos querubins, toda a criação louva seu Criador. Ótimo, esses são os querubins. Agora, vamos falar dos anjos. Esses eu conheço melhor. Figuras que parecem humanos com asas cheias de penas. Não, espere, pare. Os anjos na Bíblia não têm asas. O quê? Sem asas? Sem asas. Os anjos são frequentemente confundidos com pessoas, porque se parecem com a gente, só que mais impressionantes. Mas os querubins têm asas. Sim, e os anjos são diferentes porque têm um propósito diferente. Certo, qual é? Bem, os humanos não podem simplesmente entrar no mundo de Deus. Então ele vem até nós e costuma fazer isso por meio desses embaixadores espirituais. Então, os anjos são mensageiros espirituais. Sim, na verdade, é isso que a palavra anjo significa, um mensageiro. Certo, isso acontece muito na Bíblia. Como o anjo que informa Maria de que ela está grávida de Jesus. Sim, então outro papel principal dos anjos é realizar missões em nome de Deus. Às vezes, eles resgatam pessoas do perigo, como Pedro, que foi liberto da prisão. E tem uns anjos muito legais, como Miguel e Gabriel. Sim, o nome Gabriel significa Deus é o meu poder, e Miguel significa quem é como Deus. Mas perceba que esses nomes apontam para Deus, não para os anjos. Como seres humanos, os anjos são imagens da presença e do poder de Deus. Mesmo assim, seria muito legal encontrar um anjo. Talvez você encontre ou já tenha encontrado. Mas não existe nenhum incentivo na Bíblia para sair procurando anjos. E quando os anjos aparecem, as pessoas ficam confusas ou apavoradas. Então os anjos são incríveis, mas desempenham um papel secundário na Bíblia. Sim, porque o propósito final de Deus é trazer os seres humanos de volta para a presença dele, no céu e terra reunidos. Enquanto isso, ele usa anjos para guiar e servir o seu povo. Na Bíblia, a realidade é feita de duas esferas sobrepostas: céu e terra, o nosso espaço e o de Deus. E embora a vida na Terra pareça comum, às vezes podemos encontrar o céu aqui em nossa esfera. Sim, isso acontece diversas vezes na Bíblia. E quando acontece, geralmente vemos um personagem fascinante, o anjo de Yahweh, ou, na maioria das traduções, o anjo do Senhor. Já falamos sobre anjos. Eles são mensageiros espirituais que realizam missões para Deus. Mas o anjo do Senhor não é só um anjo. Como assim? Bem, sempre que ele aparece, é descrito de uma maneira intencionalmente intrigante. E isso te faz pensar, era um anjo enviado por Yahweh ou era o próprio Yahweh? O que você quer dizer? Veja um entre muitos exemplos. No livro de Gênesis, vemos a história de Agar, a escrava egípcia fujona de Abraão e Sara. E lemos o seguinte: O anjo de Yahweh chamou Agar. Mas então esse anjo fala como se fosse Yahweh, dizendo: Eu te darei muitos descendentes. E Agar responde: Você é o Deus que me vê. Então o anjo de Yahweh é Yahweh, mas não pode ser. Na Bíblia você não pode ver Yahweh ou morrerá. Sim, então, essa e outras histórias mostram um paradoxo: que Yahweh está acima de tudo, inacessível a nós. Mas às vezes se revela de maneira que podemos ver e entender.
E é aí que esse personagem aparece. Ele é Yahweh visível a nós. Sim, diferente de Yahweh, mas ainda Yahweh. Isso se parece com outras histórias bíblicas sobre profetas que têm um vislumbre do espaço de Deus, como Isaías, Ezequiel ou Daniel. E o que eles veem é uma figura humana gloriosa no trono chamada Yahweh. Então aquele no trono e o anjo de Yahweh são a mesma pessoa? Exatamente. Veja como isso faz sentido na famosa história de Moisés e a sarça ardente, onde lemos: O anjo de Yahweh apareceu a Moisés em um fogo do meio de um arbusto. E quando Yahweh viu que Moisés parou para olhar, Deus o chamou do meio do arbusto. Então essa pessoa no arbusto é chamada de anjo de Yahweh, depois Yahweh e então Deus. E depois Moisés descobre que a figura na sarça ardente é quem lidera Israel na saída do Egito em uma coluna de fogo em uma nuvem. E é quem mais tarde passa a morar no tabernáculo. O tabernáculo, essa é a sala do trono do próprio Deus. Isso mesmo, o anjo do Senhor é a glória real de Yahweh aparecendo em forma humana. Lembre-se de tudo isso ao começarmos a falar sobre Jesus. Na abertura do Evangelho de João, lemos que desde a eternidade, Jesus estava com Deus e era Deus. Distinto de Deus e também Deus. Esse é o mesmo paradoxo que vimos com o anjo de Yahweh. Certo, então João diz que a palavra de Deus se tornou humano e montou um tabernáculo entre nós. A presença do templo do Deus invisível. Exatamente. Agora veja, certa vez Jesus levou 3 de seus seguidores a uma montanha e sua verdadeira identidade foi revelada. Ele foi transformado em uma figura humana gloriosa. Ok, eu entendo agora. O anjo do Senhor era Deus aparecendo como um humano. E Jesus é Deus tornando-se humano. Sim, e veja só, no Novo Testamento, ninguém usa a frase anjo do Senhor para descrever Jesus. Por que não? Bem, eles queriam evitar a ideia de que Jesus era apenas um anjo. Para eles, Jesus era o Deus Yahweh em forma humana, que veio cumprir sua missão de reunir para sempre o céu e a terra. Temos estudado sobre os seres espirituais na Bíblia e ainda tenho muitas perguntas sobre os maus. Excelente. Vamos falar sobre Satanás e os demônios na Bíblia. Vamos começar do início. Em Gênesis 1, Deus cria uma linda realidade ordenada a partir de trevas e desordem para que a vida possa florescer. Ele escolhe os seres humanos como seus representantes para governar sobre isso. E 7 vezes chama isso de bom. Vejo essa bondade muitas vezes no mundo em coisas como a beleza e a verdade, amor e generosidade. Mas em Gênesis 3, encontramos uma criatura em um estado de rebelião contra seu Criador. Ainda não sabemos por que ou como ele se rebela, mas quer arruinar o mundo bom de Deus para outras criaturas. Essa coisa é um problema. Sim, essa criatura é o primeiro retrato do mal na Bíblia. Ela distorce o que Deus tinha feito para o bem, arruinando e arrastando a criação de volta para as trevas e desordem. Então os humanos se unem ao rebelde espiritual, o que os leva de volta ao caos e morte. E a partir desse ponto, a rebelião humana é unida à rebelião espiritual. E a história bíblica mostra como isso fica se repetindo. Certo, mas espere, tiramos tudo isso apenas dessa serpente? Bem, há pistas na história de que é mais do que apenas uma serpente. Lembre-se, Éden é um lugar alto onde a terra e suas criaturas se sobrepõem ao céu e suas criaturas. Então essa serpente poderia ser um ser espiritual. Bem, Gênesis 3 aponta nessa direção. Depois, os autores bíblicos pintam o resto do quadro. Como quando o profeta Isaías tem uma visão da sala do trono celestial de Deus. Deus está cercado e sendo louvado pelos seres espirituais. Sim, esses são os querubins ao redor do trono de Deus. Mas quando Isaías vê essas criaturas, ele as descreve como serafins, que em hebraico significa cobra. Então a serpente é como um antigo membro da equipe da sala do trono de Deus. Então por que ele está falando com os humanos? Bem, o profeta Ezequiel interpretou essa figura como um rebelde espiritual que não queria viver sob a sabedoria e a autoridade de Deus. Ele queria ser Deus. Certo. Essa é a mesma tentação que a serpente coloca diante de Adão e Eva. Exatamente. Ele diz que eles poderiam governar o mundo como Deus, mas por sua própria sabedoria. Então todos eles foram expulsos do jardim. Sim, Deus disse que esse rebelde agora vai rastejar. O que acontece depois disso? Bem, os autores bíblicos oferecem pistas sutis de onde esse ser está agindo nos bastidores, encorajando divisão e ódio entre as pessoas. Eles também usam diversas imagens para descrever esse ser. É uma serpente, ou um dragão marinho, ou uma criatura sombria do deserto, ou o rei da morte e do túmulo. Ele também recebeu muitos títulos como tentador, ou o maligno, ou o diabo, que em grego significa o acusador. Mas o nome dele é Satanás, né? Na verdade, não. Satanás não é nome. É mais um desses títulos. É por isso que, em hebraico, ele tem o artigo o na frente. O Satanás significa o adversário, porque ele não é a favor de nada. Em vez disso, ele é o anti-tudo, usando mentiras para nos arrastar de volta para trevas e desordem. Isso é forte. E sobre esses outros rebeldes espirituais na Bíblia chamados demônios? Quem são eles? Então, lembra o conceito da equipe celestial de Deus? O conselho divino ou os filhos de Deus? Nas escrituras hebraicas aprendemos que alguns desses também se rebelaram. Quando isso aconteceu? Na verdade, várias vezes. Depois da serpente vem a rebelião dos filhos de Deus em Gênesis 6. Ficamos sabendo que eles fazem sexo com mulheres que dão à luz a guerreiros gigantes violentos.
Certo, os Nefilins. Esses são provavelmente os personagens mais estranhos de toda a Bíblia. Bem estranho do seu ponto de vista, mas os leitores antigos sabiam muito bem o que estava acontecendo. Os reinos antigos perto de Israel diziam ser fundados e protegidos por reis guerreiros gigantes, que eram meio homens, meio deuses e cheios de sabedoria divina. Ah, entendo. Então os autores bíblicos estão dizendo: ei, esses reis guerreiros não deveriam ser honrados. Certo, nessa história, eles são representados como rebeldes humanos presos ao mal espiritual, espalhando sua violência no mundo bom de Deus. Sim, e um desses reis vai construir a cidade da Babilônia em Gênesis 10. Sim, Nimrod, cujo nome soa como a palavra hebraica para rebelde, e seu reino leva à próxima rebelião, onde os humanos exaltam a si mesmos na Babilônia. Mas Deus dispersa essa rebelião. E quando Moisés, em Deuteronômio, lembra essa história, ele diz que foi o momento em que Deus entregou as nações para adorarem a legião rebelde do céu, os deuses do dinheiro, sexo e poder militar. Moisés é o primeiro a chamá-los de demônios, ou seja, seres espirituais inferiores. Então os demônios são forças espirituais agindo por trás de estruturas corruptas de poder humano. Sim, mas na Bíblia eles também trabalham no nível pessoal, incentivando e explorando a ganância e o egoísmo da humanidade, bem como a fraqueza de nossos corpos mortais. Na Bíblia, o mal espiritual está agindo em tudo que arraste a boa criação de Deus de volta para o caos, as trevas e a morte. É por isso que quando Jesus chega, ele diz que seu principal inimigo não é humano. Certo, Jesus e seus primeiros seguidores viam toda a dor e sofrimento do mundo bom de Deus como um sinal de sua prisão, à morte e ao mal espiritual. Mas eles não achavam que esse era o fim da história. Certo. Jesus sabia que a única maneira de sair dessa ruína cósmica é vencer o mal e a própria morte, mesmo que isso lhe custe tudo. Na história da Bíblia existem dois espaços: a terra, onde vivemos, e os céus, onde Deus vive. E temos falado sobre os seres espirituais, os Elohim, o Conselho Divino, os anjos e os querubins, Satanás e os demônios. E o último personagem que queremos focar é a humanidade. Os humanos não são seres espirituais. Em Gênesis 1 e 2, eles são feitos do pó, como os animais. Mas perceba que Deus chama os seres humanos a se tornarem algo mais. Ele os eleva para viverem e governarem no Éden, o lugar onde o céu e a terra são um. E eles são convidados a comer da árvore da vida. O que significa comer da árvore da vida? Bem, é uma imagem sobre receber a vida eterna de Deus em si mesmo. É uma existência totalmente nova. Espera aí, seres físicos vivendo para sempre? Como isso funciona? Bem, de alguma forma, compartilhar da vida de Deus transforma os nossos corpos para que possamos habitar o céu e a terra ao mesmo tempo. E transforma também a nossa imaginação, para aprendermos a governar o mundo como Deus, no poder do amor. Esse é um chamado incrível, mas a humanidade é logo enganada por um rebelde espiritual. Sim, ele mente para os seres humanos, dizendo que podem governar e obter a vida eterna por si mesmos. E Deus expulsou todos eles do jardim. E eles estão afastados da fonte da verdadeira vida. O mal e a morte agora têm poder sobre nós e vivemos em um mundo de medo, autopreservação e violência. Mas Deus promete que um dia um ser humano virá derrotar o mal e a morte na fonte e abrir um novo caminho para reunir céu e terra. E essa promessa é cumprida em Jesus. Certo. Quando somos apresentados a Jesus, ele é um ser humano, mas também é muito mais. Vemos que, em Jesus, Deus e a humanidade se tornaram um, para que ele possa restaurá-la ao seu chamado perdido. E Jesus foi testado pelo mesmo ser espiritual enganador. Não em um jardim, mas no deserto. Ele conta a mesma mentira para Jesus. Você pode governar o mundo inteiro agora se você se render a mim e fizer as coisas do meu jeito. Mas Jesus sabia que essa mentira leva à morte, então a rejeitou e saiu vitorioso sobre o poder espiritual do mal. Então Jesus começou a anunciar que o reino celestial de Deus tinha chegado na terra por meio dele. E assim ele enfrentou o poder da morte com suas curas e libertações. Jesus reabriu o caminho à vida eterna para reinarmos com Deus e nos tornarmos novos seres humanos. Sim, ele também confrontou nossa imaginação, ensinando como os poderes espirituais corruptos escravizam comunidades com as suas mentiras. Mentiras como, minha tribo é superior à sua. Mas Jesus disse que cada pessoa é uma imagem de Deus. Ou a mentira de que o poder vem pela força. Enquanto Jesus ensinou que o poder de verdade exige sacrifício e generosidade. Ou a mentira de que a paz vem pela violência. Enquanto ele disse que a verdadeira paz vem por meio do amor que se doa. Esse é um novo tipo de humanidade. Uma humanidade transformada pela vida de Deus e seu amor. E Jesus não só falou desses ideais. Ele viveu. Sim, exatamente. Ele trouxe o reino celestial de Deus para Jerusalém para confrontar os poderes. Na verdade, foi por isso que ele foi preso. Bem, então talvez o jeito de Jesus não possa vencer o mal. Mas do ponto de vista de Jesus, sua morte iminente era na verdade uma batalha. Uma batalha? Não contra os seres humanos, mas contra o inimigo verdadeiro, os poderes espirituais que nos escravizam por meio de suas mentiras. Jesus deu a sua vida e deixou o mal agir livremente. Mas o amor de Deus tem o poder de criar vida mesmo a partir da morte. Foi o que aconteceu quando Jesus ressuscitou dos mortos. E o Jesus ressurreto é humano, mas um novo tipo de humano.
Sim, quando os seguidores de Jesus o viram ressurreto, ele tinha um corpo transformado que podia viver no céu e na terra ao mesmo tempo. Ele era como uma nova categoria de ser humano, que pode viver e reinar com Deus para sempre. Jesus é a nova humanidade que somos chamados a nos tornar. Certo. Ele disse que toda a autoridade no céu e na terra pertence a ele. Então, enviou seus seguidores para anunciar que sua vida eterna está disponível para nós agora. Podemos experimentar a vida eterna agora? Bem, Jesus disse que a vida eterna é conhecer esse Deus de amor para que nossa imaginação seja transformada, sendo livres para amar a Deus e ao próximo. E confiamos que, mesmo se morrermos, o amor de Deus transformará nossos corpos e nos levantará como uma nova criação. E é assim que a história da Bíblia termina. O fim é um novo começo, com Jesus e a nova humanidade que reina em um céu e terra reunidos.